Chegou a hora de largar a mão do Ethereum. Será que vale a pena trocar Ethereum por Solana nesse momento? Bitcoin rompendo máximas. Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos. Muita coisa boa acontecendo no mercado cripto e Ethereum ainda de lado. Será que ainda vale a pena? Muitas pessoas estão jogando a toalha e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os motivos na ótica fundamentalista que me fazem ainda investir em Ethereum. E Ethereum é a segunda maior cripto que eu tenho na minha carteira. De fato, ela não está andando como era o esperado para esse momento do ciclo, mas não faz sentido para mim jogar a toalha agora. Tem inúmeras alternativas que dá para utilizar e eu quero mostrar para vocês aqui dentro desse vídeo. E claro, se curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e claro, me deixa aqui nos comentários, você investe em Ethereum ou não? Muitos já desistiram, muitos já trocaram por Solana, muitos já estão em outras criptos e abandonaram Ethereum, mas para mim isso é interessante, eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Quando nós olhamos aqui para essa relação Ethereum versus Bitcoin, nós estamos no menor patamar dessa relação desde 2021. Ou seja, Ether nunca esteve tão fraco em relação a Bitcoin se comparado ali a desde o início de 2021. Mas vale frisar que quando nós tivemos o último halving ali do Bitcoin, Ethereum ele conseguiu andar muito mais do que Bitcoin. Ele conseguiu andar aqui mais de 300% a mais que o próprio Bitcoin. Só que a gente não está vendo isso se repetir nesse ciclo. Porque tivemos ali algumas mudanças. Ethereum mudou sua metodologia de Proof of Work para Proof of Stake. Mas nós temos ali um cenário em que só temos duas criptos que têm ETFs aprovados. Duas criptos que institucionais podem investir forte hoje. A primeira delas, Bitcoin, que está aqui e rompeu ali a casa dos 109 mil dólares hoje, ou seja, rompendo máxima histórica. E temos ali o Ether, que está na casa dos 3.300 dólares aqui, está numa briga danada para conseguir romper essa região aqui dos 3.500. Muito embora também não vai para baixo dos 3 mil dólares ali, né? Então a gente está vendo aí realmente Ethereum numa região de briga. A máxima desse ciclo para Ether ele ficou na casa dos 4.100, ele não conseguiu romper com essa região e o topo histórico de Ether está ali em novembro de 2021 na casa dos 4.900 dólares. Então, para mim, Ether está num baita momento de oportunidade, né? Ele segue fazendo ali topos e fundos ascendentes. Muitas pessoas estão ignorando o Ethereum, trocando o Ethereum por Solana e com muito pessimismo para esse projeto. E para mim isso é interessante. Tem alguns motivos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro deles nós temos aqui a World Liberty Financial, que é a empresa do Trump. E essa empresa, o que ela está fazendo? Ela está investindo na indústria cripto. Ela tem aqui mais de 300 milhões de dólares que nós conseguimos acompanhar aqui por esse site que é o Spot On-Chain. E eles começaram a comprar ali algumas criptos, né? Eles compraram Aave, por exemplo, compraram aqui Chainlink, compraram alguns outros projetos, mas olha só, é uma exposição, de certa forma, pequena, se comparado à maior posição que eles têm, que é Ethereum. E ontem, quando nós vimos ali aquele cenário de muita volatilidade no mercado cripto, né, indo para cima e para baixo, Solana indo super bem, Bitcoin rompendo máximas e Ethereum indo para baixo, eles compraram muito forte. Compraram só ontem mais de 50 milhões de dólares de Ethereum. Eles não tinham essa exposição toda aqui, Esse tweet, por exemplo, olha só, ele foi de ontem, 8 horas da noite, e eles tinham aqui, 106 milhões de dólares em Ether. E eles compraram mais. Eles tinham 32 mil Ethers. Agora eles têm 47, ou seja, compraram mais. E a maior cripto que eles têm não é nada da Solana, por exemplo, que tem a Trump Coin ali dentro. Eles têm Ethereum. E tem aqui 150 milhões de dólares em Ethereum. Ou seja, o mercado está fazendo uma coisa e por outro lado eles estão comprando Ethereum. Quando nós olhamos aqui para esse outro dado que é super importante, ele mostra aqui para nós o preço do Ether ao longo do tempo aqui em branco e nós temos aqui em lilás a quantidade de Ethers que tem disponível nas corretoras, né? Reservas nas corretoras. E dá para ver que
está em um dos melhores patamares dos últimos anos a quantidade de Ether disponível nas corretoras, justamente porque as pessoas estão sacando, estão usando no DeFi, estão usando para alguma outra finalidade e não estão deixando em corretoras. Isso é um baita sinal de que está indo mais demanda, por exemplo, dos institucionais, está indo mais demanda dos ETFs de Ethereum, porque nós só temos Bitcoin e Ethereum que tem ETF aprovado, então tendo mais demanda por Ethereum, isso tende a melhorar também, tá? Inclusive, quando nós olhamos aqui, né, para a Social Value, que é uma plataforma que eu gosto bastante de acompanhar as métricas aqui dos ETFs, dá para ver claramente, né? Olha só, o quanto que desde que Trump foi eleito em novembro de 2024, o quanto que os ETFs de Ether começaram a entrar muito mais grana, né? Muito mais grana. Tiveram dias ali de entrar 400 milhões de dólares. Tiveram dias ali na semana passada, por exemplo, de entrar, enfim, 136 milhões de dólares. Então, a gente está em um cenário em que estão aumentando a quantidade de aportes institucionais dentro de Ether por meio dos ETFs. Vale frisar que hoje esses ETFs eles não fazem staking de Ether, ou seja, eles poderiam rentabilizar algo próximo de 3% ao ano a mais se eles fizessem isso. Muito em virtude por conta do Gary Gensler, que estava à frente da SEC, mas agora com Trump teremos aí uma nova equipe e isso pode fazer com que essa parte de staking seja liberado e bilhões de dólares em Ether sejam investidos aí na metodologia de staking para rentabilizar os Ethers e isso pode ser super interessante para a indústria como um todo. Então assim, a gente está vendo um cenário em que por muito tempo, né, o ETF de Ether foi aprovado em julho do ano passado, por um bom tempo ele ficou ali de lado sem ser muito relevante e de novembro para cá tá super interessante, estão comprando super forte aí. Isso para mim é super interessante, tá? Outro ponto importante. Se eu penso que Trump está à frente dos Estados Unidos, se eu penso que ele vai adotar mais criptos, se ele quer usar ativo de reserva estratégica, se ele quer atrair mais dinheiro para os Estados Unidos utilizando o RWA, Real World Assets, quando a gente olha aqui para a principal blockchain que está atrelado, por exemplo, a stablecoins, dá uma olhada, é Ethereum. Nós temos aqui mais de 120 bilhões de dólares que estão na rede Ethereum, tem uma grana na Tron, 8 bi só na Solana e outras blockchains aqui. Então Ethereum segue sendo a mais dominante, tá? Isso é indiscutível, não tem o que falar. Então em termos de blockchain, galera, não tem o que falar de Ethereum. Não é a mais rápida, não é a que tem taxas melhores, mas é a maior que tem no mercado. É onde os grandes institucionais entram. Então assim, até fazendo uma alusão aqui a Brasil. Poxa, o Nubank funciona muito bem, certo? Muitas pessoas usam. É o banco no Brasil que tem mais quantidade, maior quantidade de pessoas, de contas. Só que ele é o maior banco do Brasil? Não. Pensa no Itaú. Itaú é um banco mais tradicional, com taxas maiores, mas ainda assim ele funciona super bem porque institucionais usam muito Itaú e muito do varejo usa Nubank, que seria como se fosse uma Solana. Então tem espaço para os dois coexistirem. E para mim, Ethereum segue sendo relevante, tá? E não é uma questão de achismo, é uma questão de métricas, né? Tem inclusive aqui, né, dados que nós conseguimos olhar em sites como Artemis aqui, ó. Olha o supply de stablecoin, né? Ou seja, quando dinheiro novo entra no universo cripto, ele entra via stablecoin, né? Alguém está comprando alguma criptomoeda pareada ao dólar, euro ou algo do gênero. E olha só o que nós tínhamos aqui, né? Em janeiro de 2021, nós tínhamos 70 bilhões de dólares no ecossistema Ethereum. Trump foi eleito, olha para onde saltou, né? Saiu dos 69 para atuais 115, ou seja, quase dobrou a quantidade de recursos no ecossistema Ethereum de stablecoins, de dinheiro novo sendo emitido. Depois ele pode fluir para outras blockchains? Pode, mas o principal tá aqui em Ethereum. Solana cresceu em termos de stablecoin? Cresceu, ó. Ela saiu de 1,9 bi para atuais 7,2. Cresceu mais que Ethereum? Sim, mas o que é mais relevante? Ethereum ou Solana? É Ethereum, de forma indiscutível. Beleza? Então nós temos inúmeros dados aqui que nos mostram que de fato Ether não está numa fase boa. Muita gente jogou a toalha. Bitcoin, de novo, rompendo máximas, muitos outros projetos rompendo máximas e nós vimos ali Ethereum ficando de lado, longe ainda das máximas. Mas para mim, isso acaba sendo uma oportunidade. Se eu estou pensando para um prazo maior, se eu estou ali de fato com um apetite a risco, tá? É o segundo maior projeto cripto, é o único que tem ETF aprovado além de Bitcoin. E também você tem que pensar que a empresa do Trump, World Liberty Financial, está comprando muito Ethereum.
Se ele estivesse comprando muito Solana ou vendendo Ethereum, seria uma coisa. Mas eles aproveitaram as quedas recentes para comprar mais Ethereum. Então isso para mim aqui é um baita sinal. E além disso, tem outras formas de você otimizar os Ethers que você tem em carteira. Por exemplo, essa é uma carteira que eu tenho aqui, ó, 1,7 Ether, e eu tenho aqui, ó, 0,16 de CBBTC, que é Bitcoin, na rede da Base, e eu peguei aqui, ó, $8.000 emprestado, justamente para conseguir investir mais em pools de liquidez, que estão me gerando ali algo próximo de 1% ao dia de resultado, essas pools de liquidez com essa estratégia que eu ensino dentro do Vamos para Cripto. Ou seja, consigo colocar grandes criptos para gerar renda para mim, né? Dos $8.000, eu peguei uma parte aqui e coloquei nessa pool de Ethereum com SDC que em 16 horas está me entregando aqui, ó, $52 em taxas de $6.500 investidos. Então é uma forma de eu conseguir dividendos com os meus Ethereums, por exemplo, que eu tenho em carteira, sem perder upside deles, mas otimizando para conseguir acumular ainda mais cripto. E eu poderia também pegar essa grana que está aqui e ao invés de comprar, né, aqui já é uma outra carteira, né, ó, com 4 Ethers eu peguei $5.000 emprestado, aqui eu poderia pegar, por exemplo, $5.000 e comprar de Bitcoin, comprar de algum outro ativo que eu acredito que vai andar, comprar de Solana. Então, os Ethers que eu tenho nunca são perdidos, eles podem ser usados como garantia para me expor ainda mais a Ether ou a outras criptos que nós temos no mercado. Então, se você deixa cripto simplesmente parado em carteiras como essa daqui, e você não sabe usar o DeFi, saiba que você está deixando dinheiro na mesa, porque essa é uma baita forma de você conseguir lucrar com grandes ativos digitais. Afinal de contas, a gente está em um cenário que, para mim, o real valor de Ethereum está em você saber utilizar a blockchain, está em você usar o DeFi, você usar essa plataforma para empréstimos, usar ali para pool de liquidez, usar para RWA, aí está o grande valor. E caso você queira aprender sobre tudo isso, o Vamos para Cripto é para você. Eu te ensino desde o básico, se você não entende nada, até a parte mais avançada de DeFi, tudo em um só lugar, com um grupo exclusivo comigo para que você possa tirar dúvida, com as criptos que estou investindo nesse bull market e também com a minha carteira DeFi toda semana para você replicar aquilo que eu estou fazendo nas finanças descentralizadas. Então, galera, para mim faz muito sentido ainda estar exposto a Ether. Confesso que para mim Ether já era para estar na casa dos $5.000, já era para ter rompido a máxima histórica. Isso ainda não aconteceu, mas olha só, Bitcoin já rompeu máxima, Solana já rompeu máxima, outras criptos romperam máxima e o mercado ele não é bobo. Uma hora ele vai rotacionar para aquilo que é bom, e Ethereum segue sendo bom de forma indiscutível. O mercado uma hora vai olhar para isso e a gente pode ver um grande rally aí para Ether. Eu acredito que isso pode acontecer ainda esse ano. Quem sabe nós possamos ver aí Ether na casa dos $10.000. Será que seria pedir muito? Me deixa saber aqui embaixo quanto que você acha que Ether vai chegar nesse ciclo. Qual que seria a máxima? $5.000? $7.000? $10.000? $15.000? Me deixa saber aqui embaixo nos comentários. E claro, se curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto!